Boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Vamos continuar falando de derivada, tá? Na nossa aula de hoje, aula pós-prova. Todo mundo saiu muito bem na prova, né? Eu vi uma risada ali. Mas a prova estava boa. A gente basicamente resolveu a prova aqui na revisão, né? Então espero que vocês tenham saído bem. A gente ainda está corrigindo. São muitas provas, tá? Assim que a gente terminar, a gente entrega para vocês. A gente quer reforçar sobre a segunda chamada, para quem não fez a prova, tá? A gente prorrogou o prazo de solicitação de requerimento de segunda chamada até hoje, às 23h59. Então, se alguém não fez, tem até hoje para entrar com requerimento, tá? Segunda chamada vai ser na sexta-feira que vem, tá bom? Sexta-feira que vem é a segunda chamada, tá bom? Bom, na última aula a gente falou de regras de derivação, nós falamos de regra da cadeia, e aí a gente começou a fazer alguns exemplos. A gente fez, eu acho que a letra A, a letra B, a letra C. A gente vai fazer hoje, vou começar pela letra D, de dado, tá bom? Começar pela letra D. E depois a gente vai falar da aula de hoje, que é referente à regra da cadeia, ou derivação implícita e derivada de função inversa, tá bom? A regra da cadeia, gente, é uma regra de derivação muito, muito importante. Então, vocês têm que treinar, têm que resolver bastante exercícios, porque às vezes o aluno se atrapalha com determinados exercícios de regra da cadeia, tá? Então, com base nisso, também, a próxima oficina temática vai ser só sobre regra da cadeia, tá? Acho que na próxima terça. Vocês ainda serão notificados, ainda via SIGA, mas já antecipando a vocês, vai ser sobre regra da cadeia a próxima oficina. Então, vamos fazer a letra D de dado. Letra D. Tá, f de x igual, deixa eu confirmar aqui, x ao cubo menos 1 sobre 100, elevado a 100. X ao cubo menos 1 elevado a 100. Então, eu quero derivar essa função, tá? Eu vou fazer mais uma vez, utilizando aquela substituição para a gente enxergar a composição das funções para a gente poder usar a regra da cadeia. Tá? Lembra que a regra da cadeia, quando você tem uma função y igual a um f de u, né? E essa função u, esse u é uma função de x. Tá? Então, se você quer derivar o y em relação a x, você primeiro deriva o y em relação à variável u, porque o y é uma função função da variável u, só que a variável u é uma função de x, então se multiplica pela derivada de u em relação a x, né? Isso aqui na notação de Leibniz, tá? A regra da cadeia. Então aqui, por exemplo, a gente pode identificar que a função y seria u elevado a 100. Eu tenho uma composição de duas funções. Aqui eu tenho a função y igual a u elevado a 100, e tem a função u, que é igual a essa função de dentro aqui, fazendo a composição, x ao cubo menos 1. Ok? Então, se eu quero derivar y em relação a x, usando a regra da cadeia, vou obter o seguinte, ó. dy dx vai ser igual. Aí eu derivo y primeiro em relação a u, ou seja, qual é a derivada de u elevado a 100? Usando a regra do Thomas, isso aqui vai dar 100 vezes u elevado a 99. Tá? Então, a derivada de y em relação a u é 100 vezes u elevado a 99. Tá? E isso eu tenho que multiplicar pela derivada de u em relação a x. Então, vezes
Qual é a derivada de u em relação a x? Derivada dessa função em relação a x? 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, menos derivada de 1 é zero, então não preciso colocar. Deixa só isso aí mesmo. Ok? Alguma dúvida? Então isso aqui vai ficar, derivada de y, vai ser igual a 100, vezes, agora eu venho aqui e substituo o u é x ao cubo menos 1. Então isso aqui vai ficar x ao cubo menos 1 elevado a 99 vezes 3x ao quadrado. Tá bom? E aí eu posso só multiplicar essas constantes aqui, ó, só para organizar. Então dy dx vai ser igual a 300 vezes, vou colocar esse x ao quadrado aqui, x ao cubo menos 1 elevado a 99. Então está aqui, essa seria a derivada dessa função. Ok? Só que a gente não vai ficar fazendo sempre essa substituição, identificando as funções. A gente já vai fazer logo direto as coisas. Primeiro, para a gente ganhar tempo. Tá? E segundo, porque a gente tem que praticar isso para que você, por exemplo, na hora da prova, você não perca tanto tempo tendo que fazer substituição. Aí deriva primeiro uma, depois deriva, depois outra. Aí depois faz a substituição. Enfim, então daqui, se a gente fosse derivar direto, você já pegaria f' de x. Quem vai ser a f' de x? Vai ser, olha, quando eu tenho uma função elevada a um expoente real, derivando ela, eu uso a regra do Thom. Então, isso aqui vai ficar 100 vezes x ao cubo menos 1. E aí eu diminuo uma unidade do expoente, 99. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada da função de dentro, que é a função que está fazendo a composição. Então, vezes a derivada de x ao cubo menos 1. Vou colocar nessa notação aqui, tá? Então, a derivada da função f vai ser 100 vezes x ao cubo menos 1 elevado a 99, vezes derivada de x ao cubo é 3x quadrado, derivada de menos 1 é zero, então fica só 3x quadrado. Isso aqui é f' de x, e aí, portanto, a f' de x vai ser 100 vezes 3, 300, x ao quadrado, vezes x ao cubo, menos 1 sobre 99. É a mesma maneira de resolver, só que eu estou derivando diretamente, sem fazer a substituição da função que está fazendo a composição. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Se fosse essa daqui, vamos pegar um exemplo aqui. Se fosse essa função, pegar uma que não está no slide. Se fosse f de x igual a e elevado a x quadrado mais x mais 1. Qual que é a derivada dessa função aí? Isso aqui é uma composição de funções, né? Quais são as funções que estão sendo compostas aí? É a função y igual a e elevado a x, concorda? Ou e elevado a u. E a função u igual a x quadrado mais x mais 1. Concorda? Tá bom? Vamos tentar fazer direto. Depois a gente faz usando a substituição e a notação de Leibniz, só para a gente confirmar. Mas vamos tentar fazer direto. Daqui, quem seria a derivada da função f de x? Vamos lembrar. Quando eu tenho a função y igual a e elevado a x, a derivada dessa função é quem? É a própria. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Ok? Já mostrou isso aqui. Estou ouvindo um áudio aqui. Aí, então, a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Só para a gente relembrar, como observação, deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Como observação, se y é igual ao log natural de x, qual que é a derivada do log natural? 1 sobre x. Esse daqui eu não fiz, mas eu deixei em sala para vocês fazerem. Não sei se vocês lembram, usando a definição de limite.
Tá? No final da aula, não lembro qual foi a aula, não sei se foi a de regra de derivação mesmo, talvez foi a de regra de derivação mesmo, tá? Mas a derivada do log natural de x é 1 sobre x, tá bom? Só como observação. Mais tarde, lá mais à frente, nessa aula mesmo, a gente vai utilizar esse resultado. Bom, mas vamos voltar para cá. Quando eu tenho a função e elevado a x, a derivada dela é a própria, ok? Então aqui eu tenho a função e, mas não elevada a x, eu tenho e elevado a uma outra função, que é x² mais x mais 1. Bom, mas quando eu tenho e elevado a uma determinada função, a derivada dessa função é a própria. Então, vai ficar e, a derivada disso vai ser a própria e elevado a x² mais x mais 1. Certo? Mas é só isso? Não. Aí eu tenho que multiplicar agora pela derivada da função que está fazendo a composição, que é a x² mais x mais 1. Qual que é a derivada de x² mais x mais 1? Derivada de x², 2x, mais derivada de x, 1, mais derivada de 1, não precisa colocar. Então, só organizando, a derivada dessa função vai ser 2x mais 1 vezes e elevado a x² mais x mais 1. Tá bom? Então, essa daqui seria a derivada dessa função aqui, ó. Tá bom? E aí a gente começa a fazer esses cálculos e a gente começa a economizar tempo, sendo que, do ponto de vista que a gente não precisa ficar reescrevendo a função, usando essa notação, depois voltar para substituir a função u, tá bom? Então a gente vai tentar fazer de agora em diante dessa maneira, fazendo direto. Só se ficar muito complicado, a gente tenta fazer alguma substituição, tá bom? Bom, nós temos ainda alguns exemplos aqui, eu vou deixar com vocês para a gente entrar no conteúdo da aula de hoje, que é o conteúdo de derivação implícita, derivada da função inversa, derivação implícita, derivada da função inversa, que é o conteúdo da aula de hoje. Tá? Derivação implícita. Até agora, as funções que nós trabalhamos são funções onde a gente consegue explicitar uma variável em função de outra. Por exemplo, a função y igual a x² mais 1. Eu consigo escrever a variável y explicitamente em função da variável x. Ok? Então a gente diz que essa função está descrita de maneira explícita. Só que existem funções que elas são muito trabalhosas para que a gente consiga explicitar uma variável em função de outra. Esse tipo de função, que a gente vai ver já já, a gente vai dizer que são funções dadas ou definidas implicitamente. Ou seja, elas são definidas por uma equação. E, em geral, essa equação ela é muito trabalhosa para que a gente manipule ela para escrever tipo y igual a alguma coisa envolvendo x. Tá? Então, esse tipo de equação, que já já a gente vai mostrar, são o que nós chamamos de funções dadas ou definidas implicitamente. Tá bom? Por exemplo, essa equação aqui, que é uma equação bem conhecida por vocês, essa equação aqui, ela é uma equação que descreve uma figura conhecida pelo quê? Qual é a figura que no plano cartesiano é descrita por essa equação? Um círculo, uma circunferência. Certo? No caso dessa equação, a circunferência é a circunferência de centro na origem e raio 1, ok?
Lembra que a equação de centro na origem de uma circunferência, colocar aqui como observação, é x² mais y² igual ao raio ao quadrado. Isso aqui de centro na origem, aqui, ó, e o raio R. Quando eu quero centrar a circunferência em qualquer ponto do plano cartesiano, aí eu pego x menos x0 ao quadrado, y menos o y0 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Tá bom? Então aqui já é uma equação com o centro no ponto x0, y0 e raio R. Tá? Mas vamos ficar nessa equação por enquanto. Então essa equação descreve essa figura aqui, ó. Tá? Finge que isso aqui é uma circunferência. Tá bem feio isso aqui, né? Suponhamos que isso aqui é uma circunferência de raio 1. Tá bom? Bom, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Primeira pergunta. Esse gráfico, isso aqui é um gráfico que é representado por essa equação. Esse gráfico é gráfico de função, gente? Não, né? Por que não? Porque lembra que pelo teste da reta vertical, se você traçar alguma reta, e pelo menos uma reta, tocar em 2 pontos, uma reta vertical, tocar em 2 pontos o gráfico não será gráfico de função. Né? Porque indica que eu tenho um ponto no domínio que está ligado a 2 imagens distintas. E isso isso quebra a definição de função que nós demos. Ok? Tudo bem? Então, esse gráfico não é um gráfico de uma função. Porém, se eu pegar esse gráfico, essa equação, x² mais y² igual a 1, e tentar explicitar o y em função de x, eu obtenho o seguinte, ó, y² vai ser igual a 1 menos x², ok? E daí eu posso dizer que o y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x². Tranquilo? Então, tenho 2 relações. O y vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos x², positivo, ou y vai ser menos a raiz quadrada de 1 menos x². E esse resultado aqui, ó, y é igual a raiz quadrada de 1 menos x², isso aqui é uma função. Observa que eu estou conseguindo representar o y explicitamente em função de x. E o gráfico dessa função é a semicircunferência positiva, digamos assim. Tá? Essa parte de cima aqui, ó, essa parte de cima é representada por aquela equação ali de baixo, y igual a raiz quadrada de 1 menos x². Ok? Tudo bem? Pergunta, esse gráfico agora, só essa parte de cima, é um gráfico de função? Sim. Esse é o gráfico de função. De modo análogo, se eu pego y igual a menos a raiz quadrada de 1 menos x², essa função vai descrever a parte de baixo, vou desenhar de branco, a parte de baixo dessa semicircunferência. A semicircunferência de baixo. Esquece a parte de cima, só a parte de baixo. É gráfico de função? Sim. Então, observa. Essa equação, originalmente, ela não representa função alguma. Mas, eu manipulando ela, eu consegui mostrar que eu tenho 2 funções que provém dessa equação e, portanto, a gente diz que essas funções são funções definidas ou dadas implicitamente por essa equação.
Ok? A questão é o seguinte, que nem toda equação, como no caso da circunferência, essa daqui foi simples da gente encontrar um y e explicitá-lo em função de x. Mas nem toda equação vai ser fácil que a gente consiga fazer isso. E o bom é que a gente não precisa fazer isso. Porque se nós estivermos interessados em calcular, por exemplo, a derivada da função que é dada implicitamente por uma equação, eu não preciso explicitar a função para poder derivar. Eu posso encontrar a derivada da função diretamente da equação de que ela é derivada, que ela é gerada. Ok? Então, o que eu estou falando... Deixa eu abrir aqui. Então, o que eu estou falando é o seguinte, ó. A gente diz que uma função y igual a f de x, ela é dada implicitamente por uma equação q de xy igual a zero, uma equação nas variáveis x e y. Se para todo x no domínio de f, o ponto xf de x for solução da equação, isto é, q de x, y vai ser igual a zero. Então, o que eu estou querendo dizer é que, dada uma equação nas variáveis x e y, nós poderemos, em geral, encontrar funções que são dadas implicitamente por essa equação. E eu não preciso explicitar a função y em função de x para encontrar a derivada da função. Eu vou mostrar uma maneira, já, da gente encontrar a derivada dessa função, mesmo sem saber qual é a cara dessa função. Sabendo somente uma equação que ela é dada implicitamente por essa equação. Tá? Por exemplo, essa equação aqui, ó, essa equação aqui, ó, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy, uma equação de duas variáveis, x e y, mas tenta isolar o y em função de x, para te ver o trabalho que tu vai ter. É muito trabalhoso você conseguir isolar o y em função de x nessa equação aqui, ó. Aquela lá, a equação da circunferência, é bem simples. Essa daqui já é muito complexa para a gente conseguir fazer isso. Mas o bom é que, através da derivação implícita, essa técnica que a gente vai já mostrar, você consegue encontrar a derivada da função y, ou das funções y em função de x, sem explicitar o y em função de x. Mas você consegue encontrar a derivada dela. Ok? Então é isso que a gente vai fazer, tá? Aqui eu trouxe algumas equações, tá? Onde delas a gente pode conseguir funções dadas implicitamente. Essa daqui é a equação do círculo, que a gente já viu. Essa daqui é a cardioide, ela lembra um pouquinho o coração. Tá? Então, olha a equação aqui, ó. X² mais y² igual a 2x² mais 2y² menos x, tudo ao quadrado. Isso aqui, quando você desenvolver esse quadrado, vai aparecer um x² e um y² aqui. Então, imagina só tu conseguir isolar o y em função de x. Não vai conseguir. Tá? Dá muito trabalho. Mas a gente consegue encontrar a derivada das funções dadas implicitamente por essa equação conhecida por cardioide. Ok? E as equações implícitas, elas são fundamentais para a gente. Então, já antecipo, estudem, que vai cair uma questão dessa na segunda avaliação.
Tá bom? Eu gosto bastante de derivação implícita. Essa daqui é conhecida por curva do diabo. Não sei por que esse nome, mas é conhecida dessa maneira. Tá? E olha a equaçãozinha dela. Y² vezes Y² menos 4 igual a x² vezes x² menos 5. Tá? Então essa aí é uma equação implícita também, é conhecida por curva do diabo. Essa daqui é o fólio de Descartes, que é aquela equação que eu coloquei lá no início, lá no outro quadro. Tá? X³ mais y³ igual a 6xy. Tá? Então, fólio de Descartes. Observa que essas curvas, do jeito que elas estão apresentadas, essa aqui, por exemplo, isso aqui é gráfico de função? Não. Mas eu consigo determinar funções a partir dessa equação. Igual como nós vimos aqui. Ó. A circunferência como um todo, ela não é gráfico de função. Mas eu consigo determinar funções a partir da equação da circunferência. Ok? Então, essas funções, a gente diz que elas são funções definidas implicitamente por essas equações. Tá? Então, tem aqui a circunferência, a cardioide, curva do diabo, fólio de Descartes, tem várias outras, tá? Mas essas são algumas das mais conhecidas. Vamos fazer um exemplo para eu te mostrar como que a gente vai calcular a derivada de uma função dada implicitamente por uma certa equação. Então, olha só. Seja y igual a f de x, uma função dada implicitamente por essa equação, menos 3x² mais 6y mais 2x igual a 6. Calcule a derivada de y. Tá? Então, deixa eu anotar aqui. Menos 3x² mais 6y mais 2x igual a 6. E eu quero encontrar dy dx. Tá? Então, olha só. Se você não tivesse estudado ainda, aliás, vocês ainda não estudaram, estão estudando, né? Se você ainda não sabe nada de derivação implícita, como que você faria para encontrar a derivada dessa função y igual a f de x? A partir dessa equação, o que você faria? Ia isolar o y. Sim ou não? Bora fazer isso. Bora isolar o y. 6y vai ser igual, esse cara eu vou jogar para cá, 3x², esse eu jogo para cá, menos 2x, esse 6 continua aqui. Tá? Então, eu pego y igual a 1/6 de 3x² menos 2x mais 6. Se eu quiser, eu posso até simplificar isso e dizer que isso aqui é 1/3 de... Não dá para simplificar, que tem um 3 aqui, né? Tá. Sei que dá. Fica aqui assim mesmo. Ia simplificar por 2, mas tá bom. Tá? Então, essa daí seria a função y. Observa que essa equação me permitiu explicitar o y em função de x. Mas, como eu já falei, tem equações que não é possível fazer isso. Tá? E aqui eu calcularia a derivada de y em relação a x. Isso aqui, 1/6 é constante, então ele sai da derivada. E a derivada disso aqui é um polinômio que a gente já está calejado de saber fazer isso aqui, né? Então, isso aqui fica 6x menos 2. Tá? E por falar nisso, lembrei agora da prova. Naquela questão lá da derivada da aceleração, né, o jerk, teve gente que derivou uma vez só. Não entendi o porquê. A derivada da função posição é o que, gente? É o jerk? Não é a velocidade? E por que derivou só uma vez? Quando você deriva a posição, você obtém a velocidade. Quando você deriva a velocidade, você obtém a aceleração. E a questão pedia a derivada da aceleração. Você tinha que derivar a função original 3 vezes. Aquela eu coloquei crente que todo mundo ia acertar. Eu falei, esse um ponto aqui é para todo mundo. Não pedi pela definição. Teve um aluno que até fez ela pela definição. Uma função de 4º grau pela definição, o cara é guerreiro.
Mas ele só fez uma derivada também. O espaço que tinha na prova só permitia fazer uma derivada mesmo. Mais que uma já não dava. Então, pela definição, no caso. Então, eu esperava que o pessoal... Era a derivada da aceleração. Então, você derivava a posição, encontrava a velocidade. Derivava a velocidade, encontrava a aceleração. Derivava a aceleração e encontrava o jerk. Pronto. Aí, na quinta, eu pedia a derivada. Na quinta, sim, eu pedia a derivada pela definição. Sendo que eu fiz em sala, eu fiz o caso geral da função quadrática. Na revisão, eu fiz uma cúbica. E pedi uma quadrática para vocês na prova. Tá? Alguém me chamou? Não? Tá? Só quando eu lembrar mais alguma coisa, eu vou comentando sobre a prova. Os limites, bem tranquilos. A primeira questão era análise gráfica somente. E a gente fez uma bem parecida na revisão. E qual era a outra que tinha? A do TVI. Poucas pessoas fizeram a do TVI. Eu fiz não sei quantas questões de TVI aqui, gente. Não entendi. Era só encontrar a função. Ele queria, qual é o número? Ele queria mostrar que tem um número que é igual à soma do seu cubo. Eu acho que é com o seu quadrado, né? Era com quadrado? Isso, mais um. Aí tu definia essa função aqui, ó. Pegava esse x. Teve gente que usou só essa função. Você pegava essa função, jogava esse x, jogava para lá. Então, x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1. Aí, com essa função, tu encontrava um intervalo que tinha um valor positivo, um valor negativo, dizia que a função era contínua, citava o TVI e partia para o abraço. Acabou. Mas essa questão era comum em todas as provas. Essa daqui era comum em todas as provas, era exatamente a mesma questão. Tá? Só essa. As outras eram diferentes, mas o que eu mudei assim foi uma função, outra. Tá? Enfim, depois que a gente corrigir a prova, a gente vai ter mais uma conversazinha sobre essa prova e tal. Vamos combinar algumas coisas. Tá, mas vamos voltar para cá. Então, olha só. Então, essa daqui, ó, é a derivada do y. Então, essa daí é a derivada do y, tá bom? Se eu quiser, eu posso até simplificar aqui, né? Agora eu posso simplificar por 2. Então, isso aqui vai ficar 1/3. 3x mais 1. Pronto. Tá? Simplificando tudo por nós. Alguma dúvida aí? Tá tudo bem? Só que a gente não quer fazer isso isolando o y. Não quero fazer isso isolando o y. Por quê, professor? Porque nem sempre eu vou conseguir isolar o y. Então, eu quero derivar essa equação de maneira implícita em relação a x. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A ideia da derivação implícita é a seguinte. Solução. Derivando implicitamente em relação a x obtemos. Então, olha só. Eu vou pegar a equação original, menos 3x ao quadrado, mais 6y, mais 2x, igual a 6, e vou derivar ambos os lados dessa equação. Derivar em relação a x, tá? Então, vou derivar aqui, ó, essa equação em relação a x, esse membro da equação em relação a x, e vou derivar esse outro membro da equação em relação a x. Tá bom? E aqui, quando a gente for fazer a derivação, você tem que lembrar que o y
é uma função de x. Sim ou não? Então a gente tem que usar a regra da cadeia, como se tivesse uma composição. Ok? Então vai ficar assim, ó. Quanto é a derivada de menos 3x ao quadrado em relação a x? 6 não. Menos 6x. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Mais o 6 é constante. Derivada de y em relação a x é o que eu quero encontrar. Então é dy dx. Isso que eu quero. Ok? Mais derivada de 2x em relação a x, 2. Igual derivada da constante em relação a x, 0. Belezinha? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Então isso aqui vai ficar 6 dy dx igual, aí eu vou jogar essa galera para lá. Então 6x vem para cá e o 2 vem para cá negativo. Aí se eu quiser eu passo esse 6 dividindo e já vou simplificar logo tudo por 2. Tá? Então dy dx vai ser igual a, esse 6 vai passar dividindo, então vai vir 1/3, simplificando por 2, de 3x menos 1. Tá? Já simplifiquei logo tudo por 2. Então 1/3 de 6x menos 1, e você pode comparar que o resultado é exatamente o mesmo. Ok? Alguma dúvida nisso, gente? Então, essa é a ideia da gente derivar implicitamente uma equação. Eu não preciso explicitar a função, o y em função de x. Não preciso. Se eu pegar a equação implícita e derivá-la em ambos os lados, obedecendo a regra da cadeia, não pode esquecer, eu obtenho a derivada da função y igual a f de x, dada implicitamente pela equação. Tá bom? Um sexto é constante, né? Quando você tem uma função f, foi uma das propriedades que a gente utilizou. Você tem uma função f de x igual a c, vezes uma função g de x, então a derivada dessa função, a constante sai c vezes a derivada da função g. Tá? A constante sai da derivação. Beleza? Alguma dúvida, gente? Então vamos para o próximo. Olha só essa. Preste atenção. Se g de x mais x vezes o seno de g de x é igual a x ao quadrado, encontre g' de 0. Olha só, ele está dizendo que g de x mais x vezes o seno de g de x é igual a x ao quadrado. E quer que a gente determine o g' de 0. Tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Observa, ele quer a derivada da função g no zero. Eu sei a lei algébrica que determina essa função g? Sei ou não sei? Não sei. Tipo, eu tenho g de x igual a alguma coisa de x? Não sei. Mas eu tenho uma equação que envolve essa função g de x. E, portanto, essa função g de x, ela é dada implicitamente por essa equação. Ok? Então, novamente, aquilo que eu falei para vocês. Eu não preciso explicitar a função g de x para eu encontrar a derivada dela. Tá? Basta que eu derive aquela função, aquela equação. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é derivar em ambos os membros dessa equação. Eu vou derivar usando aquela notação de linha, tá? Mesma coisa. Vou derivar esse membro
derivando, tudo isso, e isso tem que ser igual a derivada do outro lado. Ok? Então vamos lá, preste atenção que bem aqui eu tenho uma composição de funções. Então tem que usar o que aqui? Regra da cadeia. Tá? Então vamos lá. Quem é a derivada da função g? É a derivada da função g que eu quero saber. G' de x. Tudo bem? Mas, bem aqui eu tenho um produto de funções. Eu tenho que derivar um produto de funções. Então, o que eu tenho que usar? A regra do produto. Como que é a regra do produto? Vocês lembram? Deriva a primeira, vou colocar aqui, ó. Deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Vou colocar aqui assim, ó. Seno de g de x, a derivada disso aqui. Tá bom? Isso tem que ser igual. Derivada de x ao quadrado. 2x. 2x. Alguma dúvida até aí? Tá tudo bem? Então vamos lá. G' de x, derivada da g, mais, quanto é a derivada de x? 1. Então vai sobrar só o seno do g de x. Mais x vezes. Agora aqui você toma cuidado. Aqui você tem que ter toda a atenção do mundo. Porque aqui você vai usar a regra da cadeia, porque você tem uma composição de funções. Tá? Eu tenho o seno de uma g de x. Qual é a derivada do seno? Então você vem aqui e coloca o cosseno da g de x mesmo, normal. Mas é só isso? Aí você tem que multiplicar pela derivada da função de dentro, que é a g. Então, vezes a g' de x. Tudo isso igual a 2x. Alguma dúvida nisso, gente? Estou usando a regra da cadeia. De novo, derivada do seno é cosseno. Então, fica cosseno do que está dentro do argumento mesmo do cosseno. No caso do seno, né? E, no final, usando a regra da cadeia, você tem que derivar a função que está fazendo a composição, que é a função g. Por isso aparece o g' de x, que é a derivada de g. Belezinha? Agora eu posso encontrar a g' de x, ó. G' vezes. Observa que aqui tem g' e aqui eu tenho g'. Vou colocar em evidência. Então vai ficar 1 mais x vezes o cosseno de g de x. Tudo isso igual a 2x. E esse camarada aqui, ó, eu vou jogar para cá, negativo, tá? Então vai ficar menos o seno de g de x. Tudo bem? Pus o g' de x em evidência. Então aqui ficou 1. Aqui sobrou esse cara, x vezes cosseno de g de x. E esse cara eu passei para o outro lado aqui, negativo. Tá bom? Então, conclusão. Quem que vai ser a função derivada de g? G' de x vai ser, se eu pegar aquele camarada lá e passar dividindo, G' de x vai ser 2x menos o seno de g de x sobre 1 mais x vezes o cosseno de g de x. Então, essa daqui é a derivada da função g, onde a função g é dada implicitamente por esta equação. Ok? Só que o que a questão pede é a derivada da g no ponto zero. Então, a gente vem bem aqui e substitui. Derivada da g no ponto zero. Isso aqui vai ser 2 vezes zero menos o seno de g de zero sobre 1 mais zero vezes o cosseno de g de zero. Onde tem x eu ponho zero, certo? Isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, e aqui vai ficar menos o seno, deixa eu colocar aqui embaixo.
G' de 0 vai ficar menos o seno de G de 0 sobre 1, que dá ele mesmo. Tá? Então, a G' é isso. Só que a pergunta que eu faço, quem é o G de 0? Não sei. Tem que encontrar quem é esse cara. Como é que eu faço para encontrar ele? Eu vou lá na equação original. Ó. Observa que a equação original é essa. Esta é a equação original, correto? Então, se eu pegar aqui e substituir o x por 0, vou obter isso aqui, ó. Igual a 0 ao quadrado, certo? Só que 0 vezes seno dá 0. Então, o G0, G de 0, é igual a 0 ao quadrado, que dá 0. Tudo bem? Então, o G de 0 é 0, então eu posso vir bem aqui e substituir o G de 0 por 0. Ó. Então, venho bem aqui, ó, vou obter que a derivada da G no ponto 0 vai ser menos o seno da G de 0, que é 0. Então, é o seno de 0. E quanto que é o seno de 0? Teve gente que pôs, várias pessoas na prova colocaram seno de 0 igual a 1. Puxão de orelha em vocês. Estudaram derivadas, estudaram limites e esqueceram que seno de 0 é 0. E a gente colocando seno de 0 igual a 1. Não foi nem 1 nem 2. Não foi, Júlia? Foi nem 1 nem 2, tá? Então, a derivada da G no ponto 0 é menos o seno de 0. Seno de 0 é 0, então isso aqui dá 0. Tá bom? Então, essa é a derivada da função G no ponto 0. Tudo bem? Alguma dúvida? Próximo exemplo. A gente vai só resolver exercício de derivação implícita e, daqui a pouquinho, derivada de função inversa, tá? Encontre a equação da reta tangente à curva x² mais y² igual a 9 no ponto 2 raiz de 5. No ponto 2 raiz de 5. Equação da reta tangente a essa curva. Essa curva não é uma função, a gente já sabe que essa daí é uma circunferência, né? Não é uma função, mas mesmo assim a gente consegue derivar, encontrar a derivada de funções dadas implicitamente por essa curva. E, portanto, a gente consegue retas tangentes a essa curva. Tá? Então, aqui o exemplo é, tenho essa equação, x² mais y² igual a 9. Eu quero a equação da reta tangente a essa curva no ponto 2, raiz quadrada de 5. Tá bom? 2 raiz de 5. Então, para a gente encontrar equações de retas tangentes a uma curva em um determinado ponto, qual é a primeira coisa que a gente encontra? A derivada da função no caso da curva. Né? Por quê? Porque a derivada naquele ponto vai dar o coeficiente angular da reta tangente a essa curva. Certo? Então, eu vou derivar isso aqui, lembrando que eu tenho funções y igual a f de x, dadas implicitamente por essa equação. Tá bom? Então, vamos derivar isso aqui dos dois lados. Tá? Vou derivar usando a notação linha. x² mais y² igual a 9, derivada de 9, né? Tá bom? Cuidado, vamos lá. Derivada de x ao quadrado, 2x, mais derivada de y², agora eu quero ver. Hã? Qual é a derivada de y²? Lembrando que y é uma função de x. Qual é a derivada de x², gente?
2x. Qual é a derivada, então, de y quadrado? 2y, usando a regra do tombo. 2y. Mais y é função de x. Então, usando a regra da cadeia, eu multiplico pela derivada de y. Tá bom? Derivada de... É como se aqui eu tivesse uma composição. Eu tenho aqui, ó, como se isso aqui fosse AU ao quadrado. E AU igual a y. Só que o y é f de x. Então, quando eu derivo u ao quadrado, quanto que é? 2u. Só que a u é uma função y igual a f de x. Então, tem que derivar ela. Então, vezes y'. Ok? Tudo bem? E u é igual a y. Então, fica 2y, y'. Tá bom? Então, derivada de y quadrado, 2y. Só que como eu tenho uma composição, eu tenho que usar a regra da cadeia. Derivada de y em relação a x é y', que é dy dx. Tá? Então, isso aqui vai ficar como? Igual, derivada da constante, 0. Então, isso aqui vai ficar 2y, y' igual esse 2x, eu vou jogar para lá, menos 2x. Beleza? Menos 2x. Então, y' vai ser igual, esse 2 com esse 2 aqui eu posso cancelar. Então, vai ficar menos x sobre y, passando o y dividindo. Lembrando que isso vale para y diferente de 0, né? Que é o nosso caso aqui, ó. O y é raiz de 5, é diferente de 0. Então, para y diferente de 0, a derivada de y vai ser dada por menos x sobre y. Ok? Derivando implicitamente. Alguma dúvida até aí? É o que nós queríamos? Já chegamos onde a gente queria? Não. O que eu quero? A equação da reta tangente a essa curva nesse ponto. Tá? Então, bora relembrar. A equação da reta tangente em um determinado ponto é dada por isso aqui, ó. Y menos o f do P igual a f' no ponto P vezes x menos P. Tá bom? O ponto em questão é o ponto 2 e raiz de 5. Então, esse daqui vai ser o P e esse aqui é o f de P. A imagem do P pela função. Tá? Então, a equação vai ficar y menos f de P raiz de 5 igual f' no ponto 2. Tá? Vou deixar o f' aqui. O f' que é o y', né? Deixa eu colocar y' aqui. Vou colocar assim, ó. Y', vou usar um abuso de notação aqui. Como é que eu posso colocar aqui? Vou colocar assim, ó. Isso aqui é aplicado no ponto 2 raiz de 5, tá? E vou já descobrir quanto é que vai dar isso. Vezes x menos o P, que é 2. Tá bom? Então, tem que encontrar quanto que vale a derivada da função no ponto 2 raiz de 5. Tá? Então, para eu descobrir isso, eu venho bem aqui, ó. Derivada é dada por isso. Tá? Deixa eu anotar aqui. A y' é menos x sobre y. Então, no ponto 2 raiz de 5, a y' vai ser menos o x é 2 sobre o y, que é raiz de 5. Belezinha? Tá bom? Aí, se eu quiser, para ficar bonitinho, isso aqui eu posso racionalizar, né? Então, a derivada aqui no ponto 2 raiz de 5 vai ser menos 2 raiz de 5 sobre 5. Tá? Então, essa é a derivada da função no ponto 2 raiz de 5. Ou seja, esse vai ser o valor do coeficiente angular da reta tangente àquela curva no ponto 2 raiz de 5. Tá? Então, vem e substitua agora. Igual o y' deu aquilo. Menos 2 raiz de 5 sobre 5. Vezes x menos 2. E agora é só continha, né? Eu posso ajeitar isso aqui
menos 2 raiz de 5, x sobre 5, mais 4 raiz de 5 sobre 5, mais raiz de 5. Joga aquele cara para cá. Tá? Então, y vai ser menos 2 raiz de 5 sobre 5, x, mais 9 raiz de 5 sobre 5, tirando o mínimo aqui. Tá? Se eu não tiver errado nenhuma conta, deixa eu ver se eu errei. É isso mesmo, tá? Alguma dúvida? Então, recapitulando. Eu quero a derivada da reta, a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto. Então, eu não explicitei, não preciso explicitar a função. Eu derivo implicitamente essa equação. Então, derivei implicitamente em ambos os lados. E bem aqui tem que ter o cuidado, porque eu estou usando a regra da cadeia. Derivada de y² pela regra do Tomba é 2y vezes a derivada de y, porque é uma composição de funções aqui, tá? E aí isolei a derivada para y diferente de 0 e determinei a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto aí, 2 raiz de 5, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Tá tudo bem, pessoal? Não? Por quê já? Por que, Ítalo? Tá tudo certo, rapaz. Tá tudo bem, tá tudo bem. Digo que tá bem, que vai ficar bem. X vezes y, derivada disso em relação a x, sendo y uma função de x. Aí eu vou usar a regra do produto. E depois a regra da cadeia, quando você for derivar o y². Tá bom? Derivada do primeiro vezes segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Aí na derivada do segundo, tu usa a regra da cadeia, que vai recair exatamente nisso aqui que a gente está fazendo. Tá? Olha essa outra. Determine uma equação da reta tangente à curva seno de x mais y igual a 2x menos 2y no ponto π. Tá? Quero a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto π e π. Então, o que a gente vai fazer é, novamente, derivar implicitamente essa equação. Seno de x mais y igual a 2x menos 2y. Tá? Seno x mais y igual a 2x menos 2y. Eu quero a equação da reta tangente a essa curva no ponto π e π. Tá? Então, o que eu tenho que fazer primeiro é encontrar a derivada da função que é dada implicitamente por essa equação. Tá? Então, vamos derivar essa equação aqui dos dois lados, em relação a x. Tá? A gente sempre está considerando aí que y é função de x, então tem que derivar em relação a x. Qual é a derivada do seno? Então, aqui vai ficar cosseno de x mais y. Certo ou não? Falta alguma coisa? Muito bem, tia, muito bem. Vezes a derivada da função de dentro do argumento, que é a composição. Tá? Então, vezes a derivada disso aqui. Qual é a derivada de x? 1. Mais, qual é a derivada de y? Não, não é 1. É y' mesmo. É a derivada de y que eu quero. Tá? Se você quiser, professor, não pode usar a regra do Tomba, aqui não tem expoente 1? Pode. Aí vai ficar 1 vezes y elevado a 0, só que no final, como é uma composição, você tem que multiplicar pela derivada dela de novo, que vai recair no mesmo que a gente fez aí. Tá? Isso aqui igual... Derivada de 2x, 2, menos derivada de 2y, menos 2y', derivada de y. Tá bom? Ok? Aqui não tem jeito, né? Tem que multiplicar aqui, né? Então vai ficar cosseno
de x mais y, mais y' vezes cosseno de x mais y, igual a 2 menos 2y'. Tá? Aí vai ficar y' vezes, aqui eu vou passar esse cara para cá, para o outro lado, trocando o sinal, e já vou colocar logo em evidência, para a gente economizar passos. Mais 1. Desculpa, mais 2. Tá bom? Joguei esse cara para cá, vai ficar isso mais 2y'. Aí quando eu coloco o y' em evidência, tô vendo alguém, pessoal fazendo careta, deixa eu fazer devagar. Cosseno de x mais y mais 2y' igual a 2 menos cosseno de x mais y. Pronto. Deixei esse cara aqui e peguei esse cara e joguei para lá negativo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora eu vou colocar o y' em evidência. Cosseno de x mais y mais 2 igual a 2 menos cosseno de x mais y. Tá bom? Então, y' vai ser 2 menos cosseno de x mais y sobre 2 mais cosseno de x mais y. Então, essa aqui é a derivada da função y igual a f de x, dada implicitamente por aquela equação. Ok? Alguma dúvida? Aí o que ele quer agora é, novamente, a equação da reta tangente. Está naquele ponto. Π e π. Então eu venho aqui, e a brincadeira é a mesma da questão anterior. Tá? O ponto em questão é esse. Esse é o ponto. Então eu vou encontrar, a equação da reta vai ser essa daqui, ó. Tá? Aí, ó, o f de p é π. E o p também é π. Então isso aqui vai ficar y menos π igual a x menos π. E aqui eu tenho que determinar o y' no ponto π e π. Certo ou não? Tá? Então eu vou ter que vir bem aqui, ó. Vou ter que descobrir quanto é que vale aquilo ali, ó. Então vai ficar 2 menos o cosseno de π mais π, que o x é π e o y é π, sobre 2 mais cosseno de π mais π. Tá? Ou seja, isso aqui vai ser 2 menos cosseno de 2π sobre 2 mais cosseno de 2π. Quanto que é o cosseno de 2π? 1. Cosseno de 2π é 1. Então aqui dá 1, aqui também dá 1. Então a derivada naquele ponto π e π vai ser 2 menos 1 dá 1 e 2 mais 1 dá 3. Então é 1/3. Então, a derivada nesse ponto aqui é 1/3. Aí eu venho bem aqui e substituo. 1/3 x menos π. Tá bom? Aí é só organizar, né? Y vai ser x sobre 3 menos π sobre 3 mais π. Passo o π para cá e, portanto, a equação da reta tangente vai ser x sobre 3 mais 2π sobre 3. Tirando o mínimo ali, tá? X sobre 3 mais 2π sobre 3. Ok? Alguma dúvida? Sim ou não? Gente, se vocês tiverem dúvida, pergunta. Não leva a dúvida para casa. Tem mais 2 exemplos. Vou deixar com vocês, para eu falar de derivada da função inversa. O exemplo é esse aqui, ó. Encontre as equações das retas tangente e normal à curva do diabo, dada implicitamente por essa equação aqui no ponto 0 e menos 2. Tá? E a segunda é, eu tenho essa equação cúbica aqui, de grau 3, em x e y, e eu quero a segunda derivada de y, utilizando derivação implícita. Tá? Utilizando derivação implícita.
vou deixar para vocês. Vamos falar de derivada da função inversa, tá? Vocês lembram que a gente estudou funções inversas na nossa revisão de funções, né? Um exemplo clássico de funções inversas, uma é inversa da outra, é, por exemplo, a exponencial e a logarítmica, né? De mesma base. São funções inversas. E aqui a gente vai poder utilizar essa proposição para a gente encontrar a derivada da inversa de uma determinada função. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, já vou fazer esse exemplo, mas se eu perguntar para vocês qual é a derivada da função arcosseno de x, lembra que o arcosseno é a inversa da função seno, certo? Qual que é a derivada da função arcosseno de x? Não sei. Mas eu sei derivar a função seno, sim ou não? Então, através dessa derivada da função seno, a gente consegue encontrar a derivada da inversa dela. Tá? Vou já mostrar a técnica para vocês, mas a gente precisa ver essa proposiçãozinha aqui. Ó. Considere que f é uma função inversível, com a inversa dela, f é menos 1. Se a f for derivável em um determinado ponto x, e a derivada for não nula, então a inversa da f também é derivável nesse ponto. Na imagem desse ponto, y igual a f de x. Recapitulando, se você tem uma função que é inversível, e você sabe que essa função é derivável em um determinado ponto, satisfazendo essa condição da f' ser diferente de zero, então a inversa dessa função também é derivável. Ok? E vale essa notaçãozinha aqui. Ó. A derivada da função inversa de f em relação a y, porque lembra que quando você tem y igual a f de x, a inversa dela é a x igual a f a menos 1 de y. Né? Você inverte as variáveis. O que era domínio passa a ser imagem, o que era imagem passa a ser domínio. Tá? Então, daí o nome de inversão. Né? Então, a derivada da f a menos 1 em relação a y é igual a 1 sobre a derivada da f de x. Na notação de Leibniz, o que ele está querendo dizer isso aí é o seguinte, ó. Na notação de Leibniz, o que ele está querendo dizer é que dy dx é igual a 1 sobre dx dy. Tá? Na notação de Leibniz. Tá? Lembrando que se y for igual a f de x, então x é igual a f a menos 1 de y. Essa daqui é a definição de inversa. Tá? Definição de função inversa. Que era domínio passa a ser imagem, e o que era imagem passa a ser domínio na função inversa. Tá? Tudo bem? Então a ideia vai ser a gente usar essa formulazinha, mas em geral a gente nem usa essa fórmula. Vou mostrar como é que a gente pode fazer direto, já usando derivação implícita, que a gente vai usar também, para a gente poder calcular a derivada da inversa de uma determinada função. Tá? Vamos pegar como exemplo a função arcosseno, que eu falei para vocês. Tá? Qual que é a derivada da função arcosseno de x? Então, vou explicar para vocês como é que a gente pode fazer isso, tá? Usando essa ideia de derivação de função inversa e usando derivação implícita. Então, tem aqui a função y igual ao arcosseno de x. Vocês lembram a definição da função arcosseno? Se y é igual ao arcosseno de x, então, e na verdade é se, somente se, né? Y é igual ao arcosseno de x, se, somente se. O que é o arcosseno de um número? Vocês lembram como foi que a gente definiu isso? Y é igual ao arcosseno de x. Esse y é o arco cujo seno é x. Certo? O arcosseno, se y é igual ao arcosseno de x, esse y é o arco cujo seno dele é x. Ou seja, x seno de y é igual a x, tá? Então, essa daqui,
como a gente definiu a função arcosseno de x. Tá? Se y é igual a arcosseno de x, então seno de y, que é a inversa, né, é igual a x. Lembra que aquilo que eu acabei de falar lá para vocês. Ó. Aqui, ó, definição de função inversa, para ficar mais claro ainda. Tá? Y, aí lê esse f como se fosse o arcosseno, tá? Então, y é igual a arcosseno de x, se somente se. A inversa do arcosseno é o seno, né? Então, seno de y é igual a x. Tá bom? Aí eu quero derivar essa função, quero encontrar qual que é a derivada do arcosseno de x. É isso que eu quero achar. Tá? Qual que é a derivada do arcosseno de x? Tá bom? Mas olha só, mas eu sei que o seno de y é igual a x. Então, vou pegar aqui. Eu sei que o seno de y é igual a x. Certo? Então, aqui, ó, eu tenho o y, que é o arcosseno de x, eu tenho uma função que está sendo dada implicitamente por essa equação. Então, qual foi a técnica da derivação implícita que a gente utilizou? A gente não derivou de um lado, derivou do outro? Mesmo que eu vou fazer aqui, eu vou derivar essa equação de um lado e de outro. Tá? Então, vai ficar assim, ó, derivada do seno de y igual a derivada de x. Ok? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Posso continuar? Posso ou não posso? Beleza. O troço é de maneira carinhosa, tá? Qual é a derivada do seno de y? Qual é a derivada do seno? Cosseno de y. Só isso? Aí, já estão aprendendo, né? Então, vezes o quê? Y'. Muito bem. Lembrando que o y é o arcosseno, tá? Igual. Qual é a derivada de x? 1. Belezinha. Só que o y é o arcosseno de x, certo ou não? Então, vou vir bem aqui e vou substituir. Vai ficar uma coisa meio feia, mas acalmem-se. Acalmem-se que daqui a pouco vai ficar bonitinho. Então, vai ficar o cosseno do y, que é o arcosseno, vezes o y', que é a derivada do arcosseno. Tudo isso igual a 1. Tá bom? Não se espantem com isso ainda, tá? Eu quero isso, olha. É o que eu quero. A derivada do arcosseno é o que eu quero. Então, vou pegar esse cara aqui e vou passar dividindo, tá? Vou passar dividindo. Então, isso vai ficar assim, ó. Derivada do arcosseno vai ser igual a 1 sobre o cosseno do arcosseno de x. Tá bom? Então, a derivada do arcosseno de x é 1 sobre o cosseno do arcosseno de x. Pô, mas quem é cosseno de arcosseno? Não faço ideia. Não faço ideia, a menor ideia do que é isso. Mas, vou te mostrar como é que a gente pode determinar isso aqui. A gente sabe que pela relação, vou colocar assim, relação fundamental da trigonometria, temos o seguinte, ó. Pela relação fundamental da trigonometria, cosseno ao quadrado de um arco mais o seno ao quadrado de um arco é sempre igual a quanto, gente? É sempre igual a 1. Então, o cosseno de um arco vai ser igual a... Vou pegar esse seno ao quadrado e jogar para lá. 1 menos o seno ao quadrado do arco. E esse quadrado, o cosseno, passa em forma de raiz, certo? Então, aqui é mais ou menos a raiz quadrada disso aqui. Tudo bem? Então, olha só. O cosseno do arcosseno de x
vai ser o seguinte, ó, o cosseno do arcosseno, se eu pegar o arcosseno e considerar ele como se fosse alfa, aqui, ó, então vai ser só a raiz positiva, já eu te explico porque vai ser só a positiva, tá? Vai ser a raiz quadrada de 1 menos o seno de alfa, ou seja, o seno do alfa, que é o arcosseno. Então, o seno do arcosseno de x, só que tudo isso é elevado ao quadrado. Dá para ver? Deixa eu diminuir isso aqui. Tudo isso aqui dentro da raiz, aqui 1. Tá bom? Ok? Já eu te explico porque é só a positiva e não a negativa. Tá? Mas o cosseno de um ângulo é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado desse ângulo. Se eu considerar esse alfa como arcosseno, então o cosseno do arcosseno vai ser raiz quadrada de 1 menos o seno do arcosseno ao quadrado. Raiz quadrada de 1 menos seno do arcosseno ao quadrado. Tá? Agora, quem é o seno do arcosseno de x? X. Tá? Se eu pego a função e aplico a inversa dela, eu obtenho x. Então, a derivada do arcosseno de x vai ser igual a 1 sobre a raiz quadrada. Seno do arcosseno é x. Tá? Então, de 1 menos x ao quadrado. Está aqui. Essa é a derivada da função arcosseno de x. Ok? Tá. Usando derivação da função inversa e também derivada da função implícita. Ok? Alguma dúvida nisso aí? Ah, sim. Por que é só a positiva, professor? Por que não pode ser a negativa? O cosseno do arcosseno, por que ele não pode ser negativo? Pelo seguinte, ó. Vocês lembram como a gente definiu a função arcosseno de x? A gente fez assim, ó. A gente pegou a função y igual ao seno de x, que é essa função aqui, ó. O gráfico dela é assim. Tá? Vem aqui do intervalo de 1 a menos 1 aqui. E aí, essa função, em todo o domínio dela, ela não é uma bijeção. Lembra disso? Ela não é bijetora, então, portanto, eu não posso invertê-la. Mas, se eu restringir o domínio dela, eu consigo torná-la uma bijeção. Se eu restringir o domínio e o contradomínio à sua imagem. Então, o que a gente fez foi reduzir o domínio até nesse intervalo aqui, ó, π sobre 2 e menos π sobre 2. E aí, isso aqui a gente desconsidera e a gente olha só para essa parte aqui, ó. Então, nessa parte aqui, a função seno de x, ela é uma bijeção. Tá bom? Então, eu estou definindo a função f igual ao seno de x no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2 até a imagem dela, que é o intervalo de menos 1 a 1. Então, aqui ela passa a ser uma bijeção. E, portanto, possui inversa. E a inversa dela é a arcosseno que a gente definiu. Tá? Então, a arcosseno, que é a f a menos 1, de x, a arcosseno de x, ela é definida assim, ó. Aí a gente inverte, né? Então, ela é definida de menos 1, os valores de x são tomados no intervalo de menos 1 a 1,
e são levados no intervalo de menos π meios a π meios. Tá bom? Aí, com isso, a gente consegue perceber que o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os valores de y nesse intervalo aqui, ó, de menos π meios a π meios. Os valores de y estão nesse intervalo. Ok? E nesse intervalo, isso aqui é y, né? Ó, deixa eu voltar aqui. Ó. Y é o arcosseno de x, tá? Então, isso aqui é y. Então, naquele intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, o cosseno de y, ele é sempre positivo. Olha só. Finge que isso aqui é o ciclo trigonométrico. Tá? Eixo dos cossenos é o eixo das abscissas. Menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Estou olhando para esses arcos aqui. Ó. Esses arcos possuem cosseno medido aqui. Ó. E o cosseno aqui é positivo. Por isso que eu fiquei com a raiz positiva e não com a negativa. Tá? Porque o arcosseno, ele é sempre... os valores dele vão ser sempre positivos. Os cossenos dos valores dele vão ser sempre positivos nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá claro agora? Por que eu fiquei com a raiz positiva? Tá. Seno... Para isolar aqui o seno? A inversa do arco cosseno. Vai chegar bem parecido, aí você faz a mesma análise. Vai ficar só os valores positivos também. Mas você faz a análise análoga a essa. Não é exatamente a mesma análise, mas você faz uma análise análoga a essa. Exatamente. Isso. Só que aí você tem que lembrar o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui desse lado. Vou apagar aqui. Posso apagar aqui? Vou apagar aqui. Só que você tem que lembrar que a função arco cosseno, olha só, y igual a arco cosseno agora de x. Né? É se somente se o cosseno de y é igual a x, tá? Vamos só relembrar de antemão que a função, guardar isso aqui, que a função y igual a cosseno de x, o gráfico dela é assim, ó. O gráfico dela é assim, ó. Tá? E não é uma abjeção. Tá bom? Para torná-la uma bijeção, a gente restringiu o domínio dela de 0 até π. E aí a gente esqueceu esse resto aqui, ó. Esqueceu isso. Esqueceu isso. Ficamos só com essa parte. Com essa parte, restringido o domínio de 0 a π e a imagem de menos 1 a 1, o contradomínio à sua imagem, de menos 1 a 1, a função cosseno de x passa a ser uma bijeção e, portanto, inversível. Tá? E aí a função cosseno de x, nesse caso, para se tornar uma bijeção, está definindo ela de 0 a π em menos 1 a 1. Tá? E, portanto, a inversa dela, a f é menos 1 de x, que é o arco cosseno de x, ela está sendo definida da seguinte forma, de menos 1 a 1 em 0 e π. Tá bom? Então, portanto, os valores de y
estão nesse intervalo aqui, ó, de 0 a π. Beleza? E de 0 a π, quando eu olho para o ciclo, aqui vai aparecer, quando você fizer essa mesma conta, que eu vou deixar para vocês fazerem, aqui vai aparecer o seno do arco cosseno de x. Tá? Então, quando você olha para o seno nos valores de 0 a π, está aqui o 0 e está aqui o π. Então, você está olhando para esses caras aqui, ó. Quando você olha para esses carinhas, o y é medido no eixo y, desculpa, o seno é medido no eixo y, então você está olhando para esse pessoal aqui, ó. E esse pessoal aqui é positivo. Então, portanto, você vai ficar com aquela raiz positiva também. Tá ok? Deixo como dever de casa vocês fazerem a derivada da arco cosseno de x, tá bom? Mas olha só, aos poucos a gente está preenchendo cada vez mais e mais a nossa tabela de derivadas. Agora a gente já sabe derivar arco cosseno de x. A derivada da arco cosseno de x vai ser, deixa eu colocar aqui o resultado, para quando vocês fizerem, vocês compararem e ver se chegou no resultado exato. Tá? A derivada do arco cosseno de x vai ser menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tá? Essa é a derivada da arco cosseno de x. A derivada da arco seno é o positivo. Tá bom? Então, deixa aí para vocês tentarem fazer essa daí. Vamos fazer essa daqui. Aí tem a da arco tangente também, vou deixar para vocês fazerem. A da arco tangente é 1 sobre... Deixa eu colocar aqui. Vocês compararem também. A derivada da arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Essa é a derivada da arco tangente de x. Tá? Façam. Se tiver dúvida, pergunta na próxima aula ou para os monitores, tá? Quero fazer essa, para a gente fechar. Derivada da log natural de x, que eu falei para vocês que é 1 sobre x, tá? Mas vamos mostrar, já era para vocês terem feito por limite, pela definição de limite. Agora eu vou fazer usando a derivada da função inversa, tá? Então, olha só. Eu quero a derivada da função y igual ao log natural de x. Tá? Lembra que log natural de x, eu estou escrevendo, na verdade, log de x em qual base? Na base e, só para a gente lembrar disso aqui. Tá bom? Tá, então, se y é o log natural de x, então, usando a definição de logaritmo, e elevado a y é igual a x, né? A base vem passando elevando aqui o resultado do logaritmo. Então, e elevado a y é igual a logaritmando. Tudo bem? E aí eu vou pegar essa equação e vou derivá-la implicitamente. Tá bom? Vou derivar isso aqui implicitamente. Então, vai ficar assim, ó. Derivada de e elevado a y tem que ser igual a derivada de x. Tudo em relação a x. Estou derivando implicitamente. Quanto que é a derivada de e elevado a y? E elevado a y. Só isso? Vezes a derivada de y. Certo? Igual. Quanto que é a derivada de x? 1. Então, y' vai ser 1 sobre e elevado a y. Se eu passo esse cara para cá dividindo, certo? Só que e elevado a y é quanto? É x. E elevado a y é x. Então, isso aqui é 1 sobre x.
Então pronto. Então a derivada da log natural é 1 sobre x. Ok? Uma extra aqui para vocês. Eu trouxe uma extra. Essa. A última. Qual que é a derivada de y igual a x elevado a x? Hã? Observe que você não pode usar a regra do tombo aí, porque esse expoente não é um número real. Não vai dizer que isso aqui é x vezes x elevado a x menos 1. Tá errado. Tá bom? Porque isso aqui é uma função. Na verdade, o que eu estou querendo derivar é uma função elevado a outra função. Tá? Como é que a gente faz essa daí? Daí é um extra para a gente fechar a aula. Alguma ideia? Regra da cadeia? Mas como é que ficaria a regra da cadeia aí? Essa daí é um pouquinho mais complexa. É fácil, mas a ideia não é a mesma do que a gente está utilizando. Tá? Isso que eu trouxe aqui no slide, ó, como extra. Tá? Tem minha derivada de y igual a x elevado a x. Essa daí eu tirei lá do Guidorize para a gente brincar um pouquinho. A ideia é usar o que alguns livros chamam de derivação logarítmica. Tá? Derivação logarítmica, alguns livros usam. Assim, ó, eu vou aplicar o log natural dos dois lados aqui. Ó, log natural de y igual ao log natural de x elevado a x. Certo? Então, isso aqui vai ficar log natural de y igual... Aí aqui eu posso usar a propriedade dos logaritmos. O que eu faço com esse x? Jogo para frente do logaritmo. X vezes o log natural de x. Lembrando que aqui essa função ela só está bem definida para valores de x positivos. Né? Só para valores de x positivos. Então aqui não estou ferindo em nada a definição de logaritmo. Tá? E agora eu vou derivar implicitamente essa equação. Então observa que a derivação implícita ela é muito poderosa. Tá, gente? É muito importante vocês estarem bem afiados em derivação implícita e regra da cadeia. Vocês vão precisar bastante disso, tá? Então, vou derivar implicitamente os dois lados dessa equação. E observa que ela vem sempre acompanhada de uma regra da cadeiazinha básica. Tá? Então, quando eu derivo, quanto que é a derivada do log natural de y? 1 sobre y, muito bem. Só isso? Vezes a derivada de y. Certo? Igual. Quanto que é a derivada de x vezes o log natural de x? Aí o cara coloca, a derivada de x é 1, derivada do log natural de x é 1 sobre x. E erra. Porque aqui eu tenho um produto de funções, não pode esquecer de usar as regras. Se eu tenho um produto de funções e quero derivar esse produto, eu tenho que usar a regra do produto. Tá? Então, pela regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo bem? Então, aqui vai ficar y' sobre y igual derivada de x, 1, então sobra o log natural de x, mais x vezes a derivada do log natural de x, que agora sim é 1 sobre x. Então, a derivada disso é isso aqui, ó, log natural de x mais 1. Tá? Então, y' vai ser igual, vou pegar esse y, vou passar multiplicando, aqui vai ficar 1 mais o log natural de x. Certo? Só que y é quem? X elevado a x. Então, eu venho e substituo. E, portanto, a derivada de x elevado a x é x elevado a x vezes 1 mais o log natural de x.
Tá bom? Alguma dúvida? Então, observa que para essa aqui, a gente teve que usar esse artifício aqui, ó, de aplicar os logaritmos naturais em ambos os lados dessa equação aí, para a gente poder tirar esse expoente e bem aqui usar a derivada da função implícita, tá? Derivação implícita e usando regra da cadeia sempre, não pode esquecer. Alguma dúvida, gente? Não? Bom final de semana, estudem. Estudem, tá? Semana que vem, se Deus quiser, eu entrego as provas de vocês. Até mais.